Pois bem, o texto base que eu peguei para essa aula de hoje está lá em Isaías, capítulo 55, versículo 2, que diz o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Esse é um texto poderoso e que provavelmente você nunca viu ninguém ministrando sobre ele. Mas eu fiz aqui as minhas anotações e quero discorrer sobre elas. Então, porque a primeira coisa que a Bíblia ela faz uma exortação. Por que você gasta dinheiro com o que não é o básico? E por que você está suando naquilo que nunca te traz satisfação? Mas aí, se você ficar só com essa parte do texto, você pode entender, então, que nós não devemos gastar dinheiro com nada que não seja pão, que não seja básico, que não seja para manutenção da vida. Mas logo depois, o texto diz: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Então, peraí, ou é para gastar só com pão, ou é para gastar com manjares. Por que tem essa separação? Então, a grande questão está no meio, onde fala do seu suor ser gasto naquilo que não te satisfaz. Então, agora entenda que existe uma satisfação que precisa existir no seu coração. Qual o tipo de satisfação? Não é a satisfação do comodismo, de você acomodar e falar: minha vida financeira vai ser assim, não vai mudar, é isso que eu ganho, não vai sair disso, então eu vou ficar quieto aqui. Não, isso é o contentamento, a satisfação que você tem que ter é do contentamento de quem sabe que hoje tem aquilo que Deus colocou em suas mãos, mas que não necessariamente é o que vai continuar sendo o que vai estar nas suas mãos por essa vida. Deus vai continuar te dando mais. Então, você não está insatisfeito com o que Deus te deu, você valoriza, está contente, porém, você sempre quer mais. Então, vamos lá. Outras anotações aqui. Você não precisa ter fé para gastar seus recursos, mas você vai precisar de fé e sabedoria para geri-los. Toda vez que a gente fala de multiplicação, você tem que entender isso. Deus não multiplica o zero, ele cria. Aquilo que é do zero, ele vai criar. Ele tem poder para isso, nós não. Agora, quando fala de multiplicar o que está na nossa mão, é porque tem algo na nossa mão. E para que tenha, a gente tem que gerir aquilo que o Senhor está nos dando. Porque como que ele vai nos dar algo? E a Bíblia diz que ele dá pão ao que come e semente ao que semeia. Mas as duas coisas ele põe na nossa mão. Ele pega as duas coisas e põe na nossa mão. Agora é você que vai precisar saber gerir isso para determinar o que é pão e o que é semente. Porque se você comer a semente, acaba a multiplicação na sua vida. E aqui está a resposta do porquê muitos não prosperam, não multiplicam, porque comem a semente. Não continua semeando, não continua gerando renda, não continua investindo. Tudo que entra, gasta. Tudo que entra, consome. Tudo que entra desaparece, apenas com aquilo que não é pão, que não traz satisfação. Deu para entender? Vamos avançar. Também Deus tem uma vida abundante para nós, mas não quer dizer que ela é uma vida inconsequente. Entenda que o Senhor nos deu livre-arbítrio. Nós podemos decidir tudo que a gente vai fazer, mas a gente não consegue decidir qual que é a consequência. Não tem jeito. Se você decidir torrar todo o dinheiro que está na sua mão, você não vai fugir da consequência disso. No dia mau, a Bíblia diz que tem dias que são maus, que você vai precisar ter recurso guardado. Você não vai ter. E aí essa consequência não tem como você fugir dela. Da mesma forma, você tem que entender... Deixa eu só checar o volume aqui, está no máximo. Da mesma forma, você tem que entender que uma vez que existe uma consequência de algo ruim, você não vai ter para onde correr, agora você pode, então, parar isso, aonde você vai encerrar o ciclo de gerar atitudes que produzem consequências ruins. Então, não importa o que você fez até aqui. Não adianta você ficar se martirizando: se eu tivesse guardado o dinheiro, se eu tivesse administrado melhor, se eu tivesse feito essa mentoria antes, céus, vida. Isso não vai adiantar nada. O que vai resolver é você esquecer o que passou, aprender com o que tiver feito e daqui para frente mudar a forma das consequências, de transformar as consequências ruins em colheitas boas. Glória a Deus. Terceira coisa, muitos têm suado e se desgastado pelo fato de não ser responsável com o que Deus confiou na mão dele. Então você fica gastando aquilo que não vai trazer satisfação. Agora, pastor, o que é que produz satisfação?
eu preciso te falar algo, talvez você vai ficar meio chocado com o que eu vou te falar. Talvez o pão, quando eu falo pão aqui, é o básico, não vai produzir essa satisfação de viver uma vida poderosa, uma vida de quem está multiplicando, uma vida de quem está prosperando. Mas também não quer dizer que comer os finos manjares vai trazer essa satisfação. A grande questão não é o que você está comendo, não é o tipo de vida que você está vivendo. Se é uma vida com dinheiro mais controlado ou se é com dinheiro sobrando. A questão da satisfação não está ligada com isso. Está ligada com o propósito. Quando você entende que está vivendo alinhado com o propósito de Deus para a sua vida, essa satisfação vem. Não importa se está mais escasso as coisas, se está mais apertado, você tem que ficar controlando e clamando por milagre, ou se a coisa está sobrando e você não está nem lembrando a última vez que você teve que orar por dinheiro. Mas a grande questão é, você está vivendo o propósito de Deus na sua vida? Você está onde Deus queria que você estivesse? Fazendo aquilo que glorifica o nome dele? Se tiver, fique em paz. No final, tudo vai dar certo. Agora, não adianta ter muito dinheiro fora do propósito. Não adianta comer finos manjares em lugares errados. A grande questão não é o que você está comendo, é qual tipo de vida que você está vivendo. Amém? Quarta coisa, a oração sempre será a melhor bússola na vida do crente. Então, ela é a única coisa que vai te mostrar o que realmente vai satisfazer o seu coração. Então, ora, criatura. Não sai fazendo as coisas, não sai gastando dinheiro. Pergunta para Deus. Gasta tempo perguntando. Falei semana passada, vou trocar de carro, mas já troquei? Não. Por quê? Porque eu estou orando. Estou orando pelo melhor negócio, estou orando pelo melhor modelo, estou orando pela melhor negociação, estou orando pelo melhor momento. Por quê? Porque eu não saio fazendo as coisas, eu dependo do Senhor. Na hora que eu ouço o Senhor falando já, pode ir, aí acabou. Aí não tem mais dúvida, fecha o negócio na hora, mesmo que fosse mais caro, mesmo que tenha algum detalhe que o outro não tem. Mas por quê? Porque Deus tem informações que nós não temos. Por isso que a gente tem que depender dele. Oração é dependência. A oração é o nosso dependenciômetro. O tanto que você ora demonstra o tanto que você depende. Quanto menos você ora, mais independente você é. E você sabe, né? O que está na proclamação da independência do Brasil é que independência ou morte, né? É aquela coisa, eu prefiro morrer do que continuar sendo dependente. Isso é no mundo, foi na história do país. Agora, para nós, é o inverso. Independência é morte. Toda vez que você decide ser independente, vai gerar morte. Então, decida depender de Deus em tudo. Vai gastar? Ora, pergunta. E a última coisa, lembre-se, o desejo de Deus é confiar tudo em sua totalidade. Deus não quer dar um pouquinho, ele quer dar tudo. Mas se você não for fiel no pouco, ele não poderá te confiar muito. Isso é o quê? É proteção para você. Porque se no pouco você já se perdeu, imagina se você tiver acesso a mais. Então entenda, a fidelidade não é quando você tiver, é agora, com o que você já tem. Porque tem um monte de gente que fala, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu ficar rico, quando isso, quando aquilo, aí eu vou honrar quem eu devo honra, aí eu vou abençoar, aí eu vou dizimar, aí eu vou ofertar, aí eu vou fazer... Não. Você nunca vai chegar nesse ponto se hoje, com o que você tem na mão, você já não for generoso, já não for fiel, já não for andando no caminho da honra, já não abençoar. Então, entenda, você tem que aprender a administrar o que está na sua mão hoje e andar cumprindo os princípios da honra, da generosidade, do dízimo, tudo hoje. E aí, Deus vai confiando cada vez mais nas suas mãos. Glória a Deus. Então, foco do dia, gestão financeira, 4 pontos. Primeiro, cabeça não guarda nada. Portanto, crie hábitos de anotar custo e previsões de receita. Tenha planilha, tenha um aplicativo, tenha tudo isso. Então, assim como na multiplicação dos pães, Deus só vai multiplicar o que está na sua mão. Mas para saber, você precisa ter controle. O que é que está na sua mão? Tem gente que não sabe o patrimônio que tem gente que não sabe a renda que tem gente que não sabe de onde vem o dinheiro e vive numa luta frenética com essa questão financeira. Por quê? Porque isso virou um gigante na sua vida, mas não deveria ser. Dinheiro não é o fim de nada, dinheiro é só uma ferramenta. Então, você não deveria gastar sua vida em função dele, mas você deveria gerenciá-lo de forma que ele trabalhasse em função de você.